Há alguns anos atrás, havia um pastor chamado Josias, um homem piedoso e dedicado ao seu rebanho. Ele vivia em uma pequena cidade no interior, onde sua vida transcorria de maneira tranquila e previsível. Certo dia, Josias recebeu uma carta de um parente distante que vivia em uma cidade chamada Hensvold. Na carta ele falava que estava bastante doente e desejava vê-lo antes que fosse tarde demais. Abalado com aquela notícia, Josias, sem hesitar, decidiu empreender essa jornada para visitar seu parente doente. Ele preparou suas coisas, despediu-se de sua congregação e partiu ao amanhecer. O caminho para Hensvold era longo e sinuoso, durando pelo menos 2 dias de viagem, levando-o por florestas densas, montanhas imponentes e vales profundos. Quando os 2 dias se passaram, Josias finalmente avistou as torres distantes de Hensvold. No entanto, à medida que se aproximava da cidade, uma sensação estranha começou a se apoderar dele. O ar parecia mais pesado e o ambiente ao redor parecia mais sombrio. Ao entrar na cidade, Josias ficou chocado com o estado dela. As ruas estavam desertas, as casas pareciam abandonadas, as janelas estavam todas fechadas e não se ouvia nenhum som, exceto o vento uivando entre as construções. Determinado a encontrar seu parente, Josias começou a perguntar aos poucos habitantes que encontrava sobre seu parente doente. No entanto, ninguém parecia conhecê-lo. Alguns olhavam para ele com olhares vazios, enquanto outros simplesmente viravam as costas e fugiam, como se estivessem com medo de algo. Ao final do dia, Josias decidiu passar a noite em uma hospedaria local e continuar a busca pelo seu parente logo cedo. Ao chegar na hospedaria, Josias pegou um quarto, tomou um banho, jantou e depois foi se deitar. E até nesse momento, tudo parecia bem. As horas se passaram e quando o relógio deu 3 horas em ponto, Josias foi surpreendido por estranhos ruídos que vinham do andar de baixo. Curioso e talvez um pouco apreensivo, ele decidiu descer as escadas para investigar, e ao entrar na sala comunal, ele se deparou com uma cena assustadora. Os móveis se moviam por conta própria, e os objetos pareciam flutuar sem explicação aparente. Josias, assustado, imediatamente percebeu que algo sobrenatural estava acontecendo na hospedaria. Ele então fugiu daquele lugar e correu pelas ruas vazias de Hensvold, buscando refúgio em uma igreja abandonada, onde passou a noite em vigília, rezando por proteção e orientação. Na manhã seguinte, Josias decidiu explorar a cidade durante o dia, na esperança de encontrar o paradeiro do seu parente. Mas ao invés disso, ele descobriu que Hensvold era uma cidade assombrada por atividades sobrenaturais inexplicáveis. As lendas locais falavam de espíritos vingativos e uma presença maligna que assombrava os habitantes da cidade. Determinado a desvendar o mistério de Hensvold, Josias começou a investigar. Ele conversou com os poucos habitantes que restavam, vasculhou os arquivos da igreja e explorou os locais assombradas da cidade. Ele descobriu que Hensvold havia sido amaldiçoada séculos atrás por um culto sombrio que buscava poder e imortalidade. Porém, segundo as lendas, tal culto havia sido destruído pelos próprios habitantes da cidade da época, que os sentenciaram à fogueira pelos atos hediondos que eles cometiam, e graças a isso eles amaldiçoaram a cidade e todos os habitantes que moravam e os que futuramente iriam morar ali. Determinado a acabar com aquilo, Josias resolveu realizar rituais de purificação em Hensvold, mas para isso ele teria que encontrar a fonte de todo aquele mal. E após mais uma pesquisa, ele descobriu que existia uma passagem secreta na igreja, que levava para uma espécie de altar macabro que esses cultistas usavam para realizar seus rituais. E após escurecer, Josias resolveu ir até o local para acabar de vez com aquela maldição que assolava a cidade. Ele confrontou os espíritos malignos, desafiou os fantasmas e enfrentou a presença maligna que assombrava a cidade. Ao chegar lá, Josias sentiu uma forte presença maligna que tomava conta do lugar. Vozes e sussurros ecoavam pelo ambiente, risadas macabras percorriam todo o local, mas Josias não se abalava, ele continuava seu trajeto sem medo algum, rezando o tempo inteiro. Quando finalmente chegou em frente ao altar, Josias começou a exorcizar aquele ambiente sombrio, e na mesma hora uma forte tempestade começou do lado de fora, com fortes trovões que ecoavam pela noite. Após alguns minutos, um dos espíritos atormentados tentou atacar Josias, mas graças ao crucifixo que ele carregava em mãos, ele não conseguia se aproximar do pastor. Porém, objetos físicos conseguiam se aproximar, e movimentando um pedaço de madeira que estava no chão, o espírito arremessou o objeto em direção a Josias, que ao ver o objeto se aproximando, conseguiu desviar por muito pouco. Os outros espíritos tentaram a todo custo ferir o homem, que por um milagre conseguiu se safar de todos os objetos lançados, como se ele fosse protegido a todo momento. Desesperados, os espíritos tentavam de todas as maneiras acabar com
com aquele exorcismo, porém nada adiantava, e como consequência, aos poucos os espíritos começavam a sumir, e aos poucos o ar pesado do lugar foi ficando cada vez mais leve, até chegar a hora em que todos aqueles espíritos malignos haviam desaparecido por completo. Após isso, Josias ateou fogo no altar e destruiu todos os objetos que pertenciam àquele culto macabro, acabando de vez com aquela maldição. Já na manhã seguinte, a maldição sobre Hensvold foi finalmente quebrada. A cidade voltou à vida, os habitantes agora estavam finalmente livres daquelas atividades paranormais que ocorriam na cidade, e Josias finalmente encontrou seu parente, que após alguns cuidados dele, se recuperou e ficou são e salvo. Josias passou algum tempo em Hensvold, ajudando a reconstruir a cidade e restaurar a fé de seus habitantes. Quando finalmente decidiu partir, foi visto como um verdadeiro herói pelos moradores locais, que nunca esqueceriam o pastor corajoso que enfrentou o sobrenatural para salvar a sua cidade.